Agora nós vamos trabalhar a parte de redação. Ontem nós trabalhamos a parte de falar, o que é que a gente precisa, e hoje a gente vai trabalhar a parte de redação. E vocês que estão aí, vocês anotem aí um roteiro que eu vou passar para vocês. Esse roteiro eu dou para todos os meus alunos, é um roteiro de quando eu fiz jornalismo, é um roteiro que ajuda você a escrever qualquer coisa, uma pregação, um discurso, uma carta, uma mensagem, um anúncio, uma publicidade, não importa o que você vai escrever. Importa que você vai escrever bem. Importa que você vai escrever com clareza, com objetividade, com coerência, e o seu texto vai ser elogiado por muita gente. Hoje em dia, você precisa ter o máximo cuidado. Principalmente você que quer ser líder, você que é uma liderança, você que atua num campo de ação onde você lidera pessoas, onde você trabalha com pessoas. Então é muito importante que você escreva. A escrita ajuda a desenvolver o seu cérebro. A escrita ajuda no seu raciocínio. A escrita ajuda a você se somar. E é essa ajuda que a gente quer dar para você, para que você possa estar trabalhando bem, para que você possa estar escrevendo bem. Eu evito o máximo usar o microfone do Zap para mandar mensagem, para receber mensagem. Eu sei que tem o áudio, mas eu prefiro falar, eu prefiro dizer o que é que eu quero do que usar o microfone. Aquilo ali faz com que a gente vá perdendo a nossa capacidade de escrever, a nossa capacidade de redigir. E se a gente já não tem esse hábito de escrever constantemente, vai ficar mais difícil ainda escrever a cada dia usando o áudio. Eu sei que é muito mais fácil falar do que escrever, mas o importante é escrever. Você melhora o seu português, melhora a sua redação, você melhora a sua caligrafia, a sua coordenação motora. A escrita, ela mexe com muitas áreas da nossa vida. É por isso que eu, particularmente, não deixo de escrever de jeito nenhum. E eu quero passar para você esse roteiro que eu tenho, ele é um roteiro que eu passo para todos os meus alunos de liderança, para todos os meus alunos dos cursos de liderança que eu faço, porque esses alunos aprendem de fato a escrever. Teve um que me disse que não sabia escrever nada, e depois do curso ele fez uma revista. Ele lançou uma revista escrita por ele. O outro era doido para escrever um livro. E assim que terminou o curso completo, ele escreveu livros. Hoje ele escreve livros, é professor. Então muda a vida da pessoa aprender a escrever. E esse roteiro é muito simples. São 6 perguntas que você faz, responde cada pergunta dessa, e cada resposta dessas perguntas se somam, formando um texto coerente, um texto coeso, um texto claro, um texto objetivo, um texto transparente, um texto que impacta, um texto que chama a atenção das pessoas. A primeira pergunta que você vai fazer é o que ou o que é. Aí vai depender do que é que você está fazendo. A segunda pergunta é quando. A terceira pergunta, onde? A quarta pergunta, como? A quinta pergunta, quem? E a sexta pergunta, por quê? Então, com essas 6 perguntas, você escreve qualquer coisa. Você vai fazer um discurso, é candidato. Aqui você escreve o seu discurso. Você vai fazer uma pregação à noite na sua igreja. Por esse roteiro, você vai fazer uma excelente pregação. Sem voltar, sem ir para lá, sem ir para cá, sem repetição, sem contundência. E vai ficando um texto com muita clareza, com muita objetividade. Eu vou lhe dar mais dicas de como você usa esse roteiro para que você vá cada vez mais desenvolvendo o seu potencial e assim crescendo enquanto líder. Porque o líder, ele precisa escrever, deixar registrado as coisas que ele quer.
Ele tem que fazer esses registros, querendo ou não. E ele vai fazer isso aqui de forma muito mais simples. Seja um anúncio, seja uma pregação, seja um discurso, não importa o que você vai escrever. Um livro, uma dissertação, um trabalho escolar, você vai escrever respondendo essas 6 perguntas. Imagina o Enem para o vestibular, onde o aluno tem que escrever 30 linhas. Eu tenho 6 perguntas. Se eu responder cada pergunta dessa com 5 linhas, eu tenho minha redação completa. Eu tenho a introdução, que é o que é, eu tenho o desenvolvimento, que é o meio, e eu tenho a conclusão, o para quê. Então veja que nesse período, até uma redação para Enem a gente faz com esse roteiro. E é isso que eu quero dar para vocês, de uma maneira geral, para vocês não esquecerem de que vocês têm a condição de melhorar a vida de vocês melhorando a redação. Abandona o hábito de estar respondendo por áudio no WhatsApp. Escreve a mensagem. Escreve, é cansativo? Pode ser. É ruim? É. Mas é a melhor coisa que você pode fazer para você, para o seu cérebro, para a sua coordenação motora, para o seu desenvolvimento intelectual. Escrever as mensagens que você precisa. É isso que eu quero trazer hoje para vocês, esse roteiro. Dou um exemplo. Eu estou fazendo o curso de complementação de teologia, ou seja, eu já tenho o curso de teólogo, mas estou fazendo uma complementação, uma covalidação do meu diploma no Seminário Batista. E aí eu posso perguntar, o que é? Uma complementação teológica. Quando? 12 meses é o prazo que eu vou levar para fazer. Onde? No Seminário Batista. Como? Através da internet, EAD, com algumas aulas presenciais. Como? Aí, quem está fazendo? Os professores do seminário. Professor Domingos, que coordena tudo. E para que eu estou fazendo? Essa é a pergunta principal de nossa vida, de tudo que a gente faz. Para que eu estou fazendo? É muito simples. Eu não estou fazendo para ser pastor, embora a Ordem dos Pastores Batista, a OPB, vá me aceitar como pastor, né? Eu vou receber esse título aí de pastor das igrejas batistas, mas esse não é o meu objetivo, não é o meu interesse, porque o meu objetivo é escrever, é ser escritor cristão, é trabalhar na área da escrita cristã. E é essa área que eu vou atuar. Mas eu atuando nessa área com o título de teólogo aceito pela Ordem dos Pastores, é muito mais importante constar isso nos livros que eu vou escrever, nos textos que eu vou escrever, nas páginas das redes sociais que eu vou escrever, do que sem ter essa parte aí, esse título. Então, você vê que aqui eu já respondi as 6 perguntas, e se eu botar 5 linhas em cada uma, eu tenho um texto. E se eu quiser transformar isso aqui num livro, eu já transformo isso aqui num livro contando a história da minha escrita. Então, aprendam a escrever, usem esse roteiro e vocês com certeza terão a possibilidade de se tornarem líderes melhores, porque serão líderes com mais raciocínio, com mais pensamento, com mais concentração, com mais foco e com mais objetividade. Fiquem todos com Deus e voltamos com mais dicas sobre liderança aqui no nosso curso de liderança.